Olá, tudo bem? Na semana passada, o Banco Central subiu mais uma vez a taxa Selic de 3,5% ao ano para 4,25% ao ano. Quem tem financiamento ou está pensando em financiar, já fica logo com uma baita dúvida. O que vai acontecer agora? As taxas vão ficar mais altas? Será que vale a pena financiar? Como ficam as diferentes modalidades de crédito imobiliário? Se você tem uma ou mais dessas dúvidas, você chegou ao vídeo certo. Eu vou te explicar bem direitinho o que deve acontecer daqui para frente quando o assunto é financiamento imobiliário. Ah, e eu trouxe uma simulação bem bacana para ficar bem facinho de entender, beleza? Enquanto isso, caso você seja novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre receber todas as novidades aqui do canal. E se esse assunto é do seu interesse, já deixa aí o seu like. Assim o YouTube fica sabendo que esse vídeo é relevante. Aproveite e dê uma passadinha também aqui embaixo no comentário fixado. Lá você vai encontrar diversos links e cupons para você aproveitar. A taxa Selic é definida pelo Banco Central a cada 45 dias na reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária. A última reunião aconteceu nos dias 15 e 16 de junho e resultou em um aumento de 75 pontos percentuais na taxa Selic, indo de 3,5% para 4,25% ao ano. De cara, esse aumento provoca diversas consequências diretas. Uma delas é o aumento da rentabilidade de títulos de renda fixa indexados ao CDI e à Selic, mesmo com a queda na taxa oferecida pelos bancos. Nesse vídeo aqui eu expliquei esse movimento em maiores detalhes. Confere lá. Uma outra consequência é a mudança da taxa dos financiamentos imobiliários. De maneira geral, quando a Selic cai, as instituições financeiras reduzem as taxas do financiamento imobiliário. E isso faz com que esses financiamentos tenham prestações mais suaves. Por outro lado, quando a Selic sobe, essa alta tende a ser repassada para os clientes. Todo esse ciclo de queda na taxa Selic que a gente vem acompanhando nos últimos anos fez com que o volume de crédito imobiliário em 2020 fosse o maior dos últimos 10 anos, atingindo a marca de quase 94 bilhões de reais. E em 2021, o mercado continua superaquecido, tanto que nos primeiros 4 meses de 2021, o volume de financiamento imobiliário foi o dobro do volume visto no mesmo período do ano anterior, 2020. Mas agora, com esse novo aumento da taxa Selic, o que muda nas diferentes modalidades de financiamento imobiliário? Existe uma opção que seja melhor? É isso que a gente vai ver. Eu vou te mostrar uma simulação com 2 cenários. Assim, vai ficar mais claro o que pode acontecer com os financiamentos daqui para frente. Essa simulação foi feita pelo Credit Home e considera um imóvel no valor de R$500 mil, com financiamento de 80% desse valor, em um contrato com duração de 30 anos, amortizado de acordo com o sistema SAC. Aqui vale lembrar que as taxas de financiamento variam de acordo com o perfil do cliente e do relacionamento que esse cliente tem com o banco. O primeiro cenário leva em consideração o momento atual de juros do país, ou seja, Selic em 4,25% ao ano. O IPCA utilizado foi de 5,82% ao ano, que era a projeção para a inflação do Boletim Focus para o final de 2021, quando a simulação foi feita. Não foi usado o IPCA acumulado de 12 meses, que seria o patamar mais atual, porque nesse caso o índice acumula uma alta de mais de 8%. Se a gente usasse esse dado na simulação, ela ficaria extremamente distorcida, principalmente lá no final do prazo. E o valor total do financiamento também ficaria bem diferente. Infelizmente, não tem como prever o que vai acontecer com a inflação ao longo de um contrato tão longo, 30 anos. Pode ser que suba, mas também pode ser que caia. E essa incerteza pode ser vista no próprio Boletim Focus, que apontava um IPCA de 5,82% para o final de 2021 e 3,70% para o final de 2022. Veja na tela agora comigo a simulação desse primeiro cenário. Aqui foram utilizadas as taxas oferecidas pelos 5 principais bancos do país em 3 modalidades diferentes: TR, IPCA e poupança. A única modalidade que ficou de fora da simulação foi a com taxa fixa ao longo de todo o contrato. Nesse cenário, a modalidade campeã foi a com taxa TR no Banco Santander. Você pode ver que ela é a modalidade que oferece o menor custo efetivo total. Ela é seguida de perto pela modalidade poupança lá na Caixa. Repare também que, no melhor caso, o valor total pago pelo imóvel de 500 mil seria de 850 mil reais, um valor que é 70% maior. Já no pior caso, utilizando a modalidade IPCA pela Caixa, o valor total pago seria de quase 2 milhões de reais, uma diferença que é brutal. Partindo agora para o cenário 2, a proposta é mostrar como ficariam os financiamentos em um cenário futuro, ou seja,
como as parcelas e custos ficariam se o cenário de juros fosse diferente do atual. Para isso, a simulação considerou uma Selic de 6,5% ao ano e um IPCA de 3,70% ao ano, ambos conforme as projeções do Boletim Focus para o final de 2022. Veja na tela como ficou. O melhor resultado continua sendo no Santander, na modalidade TR. A modalidade de poupança ficou pior do que no cenário anterior. E isso faz sentido, já que a Selic nesse cenário está maior que antes. Já a modalidade IPCA ficou melhor do que antes. E isso acontece porque o IPCA considerado dessa vez é menor do que no primeiro cenário. Uma coisa que é importante de você entender é que os dois cenários consideram a TR atual, que está zerada, mas isso não é garantido. O que sabemos é que a TR está zerada desde o final de 2017, mas nada garante que ela continue assim no futuro. A boa notícia é que a gente não tem uma expectativa de alta significativa para a TR num curto prazo. Um outro fator que é importante considerar é que as taxas utilizadas na simulação podem mudar drasticamente no futuro. Então, entenda que o objetivo dessa simulação é fazer você entender como o financiamento imobiliário pode se comportar para diferentes taxas. O objetivo não é acertar ou prever o futuro dessas taxas. Você está gostando do vídeo até aqui? Ele está te ajudando? Se sim, então já deixa aí o seu joinha e caso não seja inscrito, se inscreva. E continue aqui no vídeo comigo até o fim, porque eu ainda vou te explicar a diferença entre as modalidades e se ainda vale a pena financiar o imóvel mesmo com essa alta da taxa Selic. Você deve ter reparado que a modalidade TR foi a campeã nos dois cenários que eu apresentei. E isso aconteceu porque a TR não tem uma relação direta nem com a taxa Selic nem com o IPCA. Assim, ela é considerada uma modalidade mais estável e mais previsível do que as outras. Se você não tem a pretensão e o objetivo de antecipar parcelas para quitar mais rápido o seu financiamento, essa modalidade pode sim ser uma boa escolha para você. Quando a gente olha para a modalidade poupança, ela é um pouco mais instável e menos previsível do que a modalidade TR. Um ponto positivo é que a modalidade poupança tem um teto, um limite, já que a remuneração da poupança está ligada diretamente à remuneração da taxa Selic e chega no máximo a 6,17% ao ano, quando a Selic passa de 8,5% ao ano. Na prática, o teto do juro na modalidade poupança costuma ficar em torno de 10,15% ao ano. Esse teto pode ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do seu perfil e do seu relacionamento com o banco, já que parte da taxa de juros do seu financiamento é fixa e depende desses dois fatores. Por exemplo, na Caixa, com um bom relacionamento, a parte fixa começa em 3,35% ao ano. Com isso, o teto ficaria lá em torno de 9,52% ao ano. Essa modalidade é justamente para aquele cliente que quer garantir uma taxa competitiva no cenário 1, mas que entende que essa taxa pode sofrer aumentos ao longo do tempo. Já a modalidade IPCA é a mais agressiva, já que a inflação costuma variar bastante. Num primeiro momento, essa modalidade pode parecer mais atrativa, já que a prestação inicial é mais baixa quando comparada às outras modalidades. Mas essa vantagem é temporária e pode inverter em pouco tempo caso o IPCA suba muito. Uma característica fundamental dessa modalidade é que ela não tem um teto, ou seja, enquanto a inflação estiver subindo, a taxa do seu contrato também vai subir. Bom, pelo menos é assim na maioria dos bancos. Mas se você acompanha aqui o canal, você já está sabendo que a FHE Poupex conseguiu resolver esse problema. Eles colocaram um limite máximo para variação da inflação no contrato na modalidade IPCA. Caso você não esteja sabendo ou não viu esse vídeo, você pode acessar ele aqui em cima. Essa modalidade é recomendada para os clientes que têm a possibilidade de quitar o financiamento caso o IPCA suba muito rápido, ou até para clientes que vão fazer contratos mais curtos, como por exemplo de 10 anos. Independente da modalidade que você vai escolher, você precisa ficar atento ao CET, que é o custo efetivo total. Ele é a taxa que você realmente vai pagar no seu contrato, porque ele inclui não só a taxa de juros combinada, como também as tarifas operacionais e os seguros obrigatórios. E se você ficar arrependido depois de contratar um financiamento numa determinada modalidade, saiba que muitos bancos estão aceitando a portabilidade entre modalidades. Só que isso não é garantido. O mais comum mesmo é a portabilidade dentro da mesma modalidade. E será então que ainda vale a pena financiar? Uma coisa importante que eu preciso te dizer é que os bancos ainda não repassaram o aumento da taxa Selic para os contratos de financiamento imobiliário. Isso quer dizer que as taxas que a gente tem hoje são as mesmas taxas que a gente tinha, por exemplo, na semana passada. E isso é uma boa notícia.
Agora, a má notícia é que a procura por imóveis está muito alta, e isso tem feito o preço desses imóveis subir. Se você optar por fazer um financiamento agora, saiba que você está sujeito a imóveis mais caros e a taxas que, no curto prazo, provavelmente vão subir também. Você está preparado para isso? E agora eu quero que você me conte o que achou desse vídeo, dessa simulação. Ajudei a clarear a situação um pouquinho para você? Já imaginava que as taxas se manteriam mesmo com a alta da taxa Selic? Me conte aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.